Ricardo, qual a fórmula da água? Choquete, professora. O quê? Então, você está enraizado nos anos 1970. Você é o inventor da fórmula infantil, uma criação que salva vidas para bebês que, por qualquer motivo, não podem ser amamentados por suas mães. Mas ajudar apenas as mães que podem amamentar não é suficiente. É um segmento tão pequeno da população, é uma base de clientes tão pequena. Como você vai fazer fortuna com isso? Nunca! Então, você está procurando expandir ainda mais o seu negócio de fórmulas. Em vez de apenas vender para mães que não podem amamentar. E se você pudesse vender para todas as mães? Se você pudesse fazer isso, sua base de clientes. Você instantaneamente aumentará sua base de clientes de 20 a 100 vezes. O problema é que você tem uma concorrência acirrada. O leite materno da mãe natureza. Algo vastamente superior e com muito mais valor nutricional para os bebês em comparação com o leite de vaca em pó, glorificado e misturado com açúcar, que você está vendendo. Então, você precisa de uma maneira de enganar o público em geral, fazendo-os pensar que a fórmula é muito melhor do que o leite materno natural. Agora, você pode estar se perguntando, mas, Sr. Castor, se fizermos isso, não estaríamos intencionalmente causando desnutrição em bebês? Bem, sim. De qualquer forma, você precisa convencer o mundo de que o leite em fórmula é 1 milhão de vezes melhor do que o leite materno, o que significa que você precisa de um pouco de propaganda, pagando médicos para empurrarem sua fórmula. E a campanha da Nestlé que foi elaborada se tornaria um dos maiores escândalos médicos do século XX, vindo da maior empresa de alimentos do mundo. Tchau, avô. Menino, o que você leva aí? Leite condensado caramelizado com flocos crocantes de chocolate Nestlé. Deixa eu ver. Ah, mas é choquito. Carlton Light, um raro prazer com baixos teores. Entende como vamos conduzir nossa campanha de propaganda para a fórmula infantil? Em vez de começar do zero, tudo o que precisamos fazer é aprender com alguns dos maiores especialistas da história em moldar a opinião pública. As empresas de cigarro. Veja, ao contrário do símbolo de morte e doença que é hoje, houve um tempo, nos primeiros anos de 1900, em que os cigarros eram um ícone cultural de sofisticação, glamour e atratividade sexual, uma mercadoria altamente valorizada por 1 em cada 2 americanos. E como as empresas de cigarro alcançaram o símbolo de sofisticação? Com coisas como anúncios em revistas coloridas completas com médicos respeitáveis de jalecos brancos fumando, com slogans como mais médicos fumam Camel do que qualquer outro cigarro, um exemplo precoce de campanha de influência. Por quê? Porque quem as pessoas admiram quando se trata do que consomem? Médicos. E quem as pessoas admiram para determinar o que é legal? Celebrities. Sabemos com certeza que grandes números de pessoas seguirão o conselho de seus médicos porque entendemos a dependência psicológica que os homens têm de seus médicos. Então, se nosso objetivo é fazer com que as mães escolham a fórmula infantil em vez do próprio leite materno, tudo o que precisamos fazer é fazer com que seus médicos lhes digam para fazer isso. Então, você inicia a campanha de influenciadores da Nestlé dos anos 1970, basicamente para fazer com que os médicos digam que a fórmula é boa e o leite materno é ruim. Você paga médicos e enfermeiros para sugerirem sua fórmula como uma alternativa ao leite materno, e em lugares como Ásia e África, você até contrata mulheres de vendas, as veste como enfermeiras e as faz distribuir amostras grátis e conselhos médicos. E você se certifica de que essas amostras grátis sejam apenas grandes o suficiente para que, quando acabarem, essas mães já tenham parado naturalmente de produzir leite materno, garantindo assim um cliente lucrativo e fiel. Quem se importa se a África, um dos seus maiores mercados, tem água poluída? Quem se importa se a maioria das mães que usam sua fórmula não sabe que precisam ferver a água primeiro para evitar que as bactérias na água adoeçam seus bebês? Quem se importa se estima-se que bebês alimentados com fórmula em condições não higiênicas têm entre 6 a 25 vezes mais chances de morrer de diarreia e 4 vezes mais chances de morrer de pneumonia em comparação com bebês amamentados? Mas isso não é culpa sua, obviamente, você imprime as instruções na embalagem. Eles são responsáveis por lê-las, mesmo que sejam analfabetos. Mas então você enfrenta um problema. Leite de vaca em pó, açúcar e óleo vegetal estão longe de serem semelhantes ao leite materno real. Não contém nada do que pode ajudar os bebês a combater doenças ou desenvolver imunidade natural. Nem mesmo contém nutrientes suficientes para manter um bebê saudável. E em 1978, executivos da Nestlé até foram convocados perante o Tribunal dos Estados Unidos da América,
para explicar por que todos esses bebês estavam morrendo ou ficando doentes por causa da fórmula deles. Você concordaria comigo que o seu produto não deve ser usado onde a água é impura? Sim ou não? Onde as pessoas são tão pobres que realisticamente não serão capazes de continuar comprando o produto, o que significa que elas vão diluí-lo até um ponto que vai colocar em perigo a saúde. Este produto não deveria ser usado. Então, até 1981, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu novas regulamentações onde não se pode mais comparar o leite materno com alternativas de fórmulas. Isso é um problema que pode ser resolvido ao transferir seu marketing para lugares com menos restrições, como o Sudeste Asiático e o Pacífico, onde as vendas de fórmulas estão disparando. Enquanto você age como se fosse o maior defensor do leite materno nos Estados Unidos e na Europa, até mesmo criando uma banda infantil constrangedora para transmitir sua mensagem. E mesmo depois que milhões de pessoas começam a boicotar seus produtos e leis mais rigorosas são implementadas para impedi-lo de enganar as pessoas a usar sua fórmula, ainda há relatos de que a Nestlé continua pagando seus médicos para promover seus produtos, distribuindo amostras grátis e fazendo publicidade em hospitais até os dias de hoje. Cereais e fórmulas infantis como Mucilon e Ninho são velhos conhecidos das mães brasileiras aí, mas um relatório publicado essa semana revelou uma realidade perversa. Esses produtos da Nestlé têm pior qualidade nos países do sul global, incluindo o Brasil, de forma deliberada. Que tal? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. O leite em fórmula tem uma margem de lucro de cerca de 23%, o que significa que empresas como a Nestlé ganham cerca de 23 centavos para cada dólar em vendas, e até 2026, estima-se que essa indústria valha mais de 110 bilhões de dólares. Mas se você pensou que a Nestlé parou por aí, está muito enganado. Qual é a coisa número 1 que os humanos precisam para sobreviver, além de comida? É água. É por isso que o negócio de água pode ser muito lucrativo se feito corretamente. Veja bem, a água da torneira em si, aquela que sai da sua pia, é bastante barata. Mas engarrafe essa água da torneira e faça parecer que vem de nascentes claras de montanhas ou de fontes majestosas, e você terá uma margem de lucro ridícula. Você pode comprar um tanque de água da torneira por 10 dólares, usá-lo para encher milhares de garrafas plásticas e depois revender essa água da torneira por 50 mil dólares. Para uma carga de tanque, a Nestlé paga 10 dólares. Uma vez engarrafada, a mesma água custa 50 mil dólares. E isso não é um exagero. Aliás, a Nestlé literalmente vendia a água da torneira engarrafada, como comprovado por um de seus processos judiciais recentes datados de 2012. Mas assim como com a fórmula infantil, você só pode escapar impune até certo ponto nos países do primeiro mundo. É nos países do terceiro mundo onde você realmente pode levar isso ao extremo. No Paquistão, em 2013, foi revelado que a Nestlé estava desviando água potável de aldeias e cidades e depois a embalando em suas fábricas. Eles então revendiam essa água de volta para as mesmas pessoas de quem a tiraram. Honestamente, é bem genial, se me perguntarem. As pessoas nessas cidades eram obrigadas a beber água suja e poluída porque não podiam pagar pela água engarrafada que era delas desde o início. A fórmula infantil da Nestlé é ruim, a água engarrafada da Nestlé é ruim, mas pelo menos os seus doces estão bem, certo? Quer dizer, o que poderia ser mais inocente do que um Kit Kat? Errado novamente. Estamos vendendo chocolate. Sua mãe está em casa? 3 milhões de toneladas de chocolate são consumidas todos os anos. Mas você já se perguntou de onde vêm essas plantações de cacau? Bem, uma boa parte delas é cultivada na África, incluindo as usadas pela Nestlé, o que pode envolver muito trabalho escravo infantil e trabalho forçado. O chocolate é um dos produtos pelos quais a Nestlé é mais famosa. As barras Kit Kat e Milk Bar são todas barras de chocolate da Nestlé. O cacau é caro. Você precisa trazê-lo todo o caminho da África, o que já está reduzindo seus lucros. Então, o que você faz? Você se aproveita do mercado de mão de obra barata. Mais especificamente, você começa a comprar cacau de fazendas que usam trabalho infantil forçado para colher os grãos. E tudo estava indo de acordo com o plano até o ano 2000, quando um relatório revelou que a Nestlé, a Cadbury e a Mars eram todas culpadas de comprar cacau de sangue e que sabiam disso o tempo todo. A Nestlé prometeu liberar seus chocolates de trabalhos escravos até 2005 e perdeu esse prazo e todos os prazos depois disso. A desculpa. O uso de trabalho infantil em nossa cadeia de suprimentos de cacau vai contra tudo o que defendemos, diz o vice-presidente executivo de operações da Nestlé, José Lopes. Nenhuma empresa que compre cacau da Costa do Marfim pode garantir que isso não aconteça.
Mas podemos dizer que combater o trabalho infantil é uma prioridade máxima para a empresa. O que, obviamente, deixou as pessoas ainda mais irritadas. Então, para acalmar as massas, você coleta todo o cacau que pode encontrar da França, que não usa trabalho infantil, e faz o Kit Kat. Você coloca um rótulo de comércio justo nele e ele se torna um símbolo de uma Nestlé reformada e preocupada. Enquanto isso, você continua usando cacau sujo para todos os seus outros doces. E quando as tendências mudam de ser moralmente corretas para serem ecologicamente corretas, você muda para uma alternativa muito mais barata. Um rótulo ambientalmente amigável que exige menos esforço, dinheiro e recursos e desvia a atenção de sua cadeia de suprimentos obscura. Mas se você pensou que a Nestlé parou por aí, está mais uma vez enganado. That's the saddest sound I know. Um dos países mais pobres do mundo e, em 2002, eles estavam no meio de uma das piores fomes da história. O que isso tem a ver com a Nestlé? Bem, em 1986, a Nestlé comprou uma empresa alemã baseada na Etiópia que havia sido nacionalizada nos anos 70. O governo etíope devia dinheiro à Nestlé e ofereceu 1,5 milhão como compensação, mas até 2002, devido a uma nova taxa de câmbio, esse valor havia se tornado 6 milhões de dólares. Como Nestlé, você poderia ter facilmente perdoado essa dívida. Havia milhões de pessoas passando fome na Etiópia e 6 milhões poderiam ter ido longe. Isso poderia fornecer água potável segura para 1,5 milhão de famílias ou medicamentos contra a diarreia para 750 mil crianças. Mas, em vez de perdoar essa dívida, você exige seu dinheiro de volta, mesmo enquanto está obtendo lucros de 3,9 bilhões de dólares. Se as pessoas já não gostavam da Nestlé antes, agora elas realmente a odiavam. E ao tentar recuperar dinheiro da Etiópia, você cometeu o que seria conhecido como o maior erro de relações públicas da década. A Nestlé eventualmente recuou devido à crescente pressão dos boicotes, mas o dano à sua reputação já estava feito. A maior empresa de alimentos do mundo. Hoje, a Nestlé é a maior empresa de alimentos do mundo, mesmo após anos de táticas controversas, para dizer o mínimo. Ninguém pode negar a necessidade internacional de água, leite em fórmula e até mesmo chocolate. E eles fizeram um trabalho bastante bom de manter seu passado sombrio sob sigilo. Assim, as pessoas ainda estão comprando produtos de suas quase 2.000 marcas diferentes. A Nestlé opera em 190 países, emprega quase 300 mil pessoas e possui 376 fábricas em todo o mundo. A Nestlé é um dos melhores empregadores da Europa e uma potência no setor de alimentos. Uma empresa onde até a Nestlé admitiu que 60% de seus produtos nem sequer são saudáveis. Produzir vídeos como este, no estilo de webdocumentário, demanda mais esforço do que o convencional. Se você chegou até aqui, é sinal de que apreciou o conteúdo. Por favor, ajude-nos a compartilhar este vídeo o máximo possível. Inscreva-se no canal e agora desfrute do vídeo onde discutimos sobre a empresa que influencia o mundo. BlackRock. Meu nome? Um dia você saberá. Você está na Castor TV, o canal que une você ao mundo em um só lugar.